Vamos voltar agora ao plenário do Senado com a repórter Selma Dias. Selma, ontem foi uma sessão longa. A presidenta afastada Dilma Rousseff respondeu por mais de 12 horas as perguntas dos senadores. E é claro que a fala dela continua repercutindo por aí, né? É isso mesmo, Luciano. Olha, a vinda da presidenta Dilma foi bastante relembrada hoje, tanto pelos senadores quanto pelos advogados, tanto da acusação quanto da defesa, que fizeram menção à fala de Dilma hoje aqui no plenário. De um modo geral, eles acharam que foi muito importante a vinda dela aqui para responder os questionamentos. Ela que fez uma retrospectiva da sua vida pública, comentou as acusações, negou que tenha cometido crime de responsabilidade e voltou a afirmar que foi, então, vítima de um golpe. Dilma estava bem disposta, ela permaneceu aqui no Senado até o fim da noite, mais ou menos meia-noite, respondendo aos questionamentos dos parlamentares. Vamos ouvir alguns trechos. O dia de ontem foi marcado pelo barulho da campainha pedindo silêncio. Apoiadores de Dilma e convidados da acusação insistiam em se manifestar no meio das perguntas dos senadores, o que contribuiu para a longa sessão. Após a volta do último intervalo, às 7 da noite, restavam ainda 18 senadores inscritos para fazer perguntas. Aliados de Dilma Rousseff foram duros com o governo interino. O que eles querem, é claro, está aí a ponte para o futuro do interino, atacando direitos sociais, trabalhista, querendo revogar a CLT com tal de negociado sobre legislado, terceirização da atividade fim, regulamentar o trabalho escravo, desvincular a receita da saúde e educação, privatizar tudo até o pré-sal. O senador Teomário Mota causou um dos poucos momentos de descontração, quando perguntou como Dilma Rousseff governaria ao lado do PMDB, caso retornasse à presidência. A Vossa Excelência disse assim, olha, eu não governei bem porque eu tive as pautas bomba. Quem fez a pauta bomba? O PMDB, com o senhor Eduardo Cunha. Foi do todo, então Vossa Excelência vai voltando, vai governar com o PMDB de Eduardo Cunha e de Romero Jucá? Eu vou ser muito sucinta na resposta, senador Teomário. Deus me livre do que o senhor chamou de PMDB do mal. Do lado a favor do impeachment, as perguntas confrontavam a presidenta afastada sobre a crise econômica do Brasil. Eu acredito, advogada Janaína, eu acredito que nós teríamos conseguido superar esse processo se por acaso tivesse havido menos politização na tentativa de inviabilizar o meu governo. O presidente interino, Michel Temer, rebateu as críticas feitas durante o depoimento de Dilma no Senado. Temer disse que são falsas as acusações de retirada de direitos sociais e afirmou que todas as propostas do governo são para assegurar a geração de emprego, a viabilidade do sistema previdenciário e o equilíbrio das contas públicas. O deputado Eduardo Cunha também se manifestou e negou as acusações de que teria abusado do poder ao instaurar o processo contra a presidenta afastada. Ainda no Congresso, vamos falar agora com a repórter Manuela Castro, que está acompanhando toda a movimentação do lado de fora do plenário do Senado. Manuela, boa tarde. Hoje deve estar mais calmo aí do lado de fora do plenário, ou não? Como está a movimentação por aí? Olha, Luciana, com certeza hoje está bem mais calmo que ontem, porque ontem teve a presença da presidenta afastada Dilma Rousseff, então hoje, como não tem a presença dela, acalmou um pouco aqui no bastidor, mas o que a gente chamou mais atenção, me chamou a atenção pelo menos aqui de manhã, foi o cansaço dos senadores. Depois também daquela sessão exaustiva de ontem, 14 horas de sessão, foi até quase meia-noite, não podia ser diferente, né? Mas mesmo muito cansados, com olheiras, a gente percebe que a articulação continua de forma muito intensa. A discussão logo de manhã aqui era com relação à duração da sessão. Quanto tempo ainda precisaria? O presidente da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, chegou falando que iria tentar encurtar aí o tempo de sessão, tentar fazer aí uma votação ainda hoje, mas ele mesmo chegou à conclusão de que não é possível fazer essa votação hoje, ficou para amanhã, até por causa do número grande de senadores inscritos para falar. Depois dessa fase que está acontecendo agora, de defesa e acusação, vem aí os senadores, que tem 10 minutos cada um. E nesse período aí de 10 minutos cada um, esse tempo foi aumentando, porque eram 61 inscritos no início da manhã, agora já são 66. Os senadores chegaram aqui falando realmente que não iam encurtar, que não fariam esforço para diminuir essa sessão. Todos querem falar. Muitos senadores ainda não falaram e fazem questão de falar.
E outra coisa aqui no bastidor é que a torcida, né, o clima de torcida de Fla-Flu continua intenso e os senadores todos que vêm falar com a imprensa sempre fazem questão de enfatizar suas posições e falar um pouco aí sobre a expectativa para a votação de amanhã. Vamos ver agora algumas dessas falas dos senadores. Uma sessão longa com muitos pronunciamentos. Em relação à votação, não vejo assim possibilidade de reversão de expectativa. Nós já tivemos duas votações que, de certa forma, sinalizam para o resultado final, né? Da admissibilidade e depois da pronúncia. Não aconteceram fatos ou apresentaram argumentos que possam nos permitir imaginar uma mudança de voto significativa. Portanto, eu creio na consolidação do processo com impedimento definitivo da presidente. Acho que hoje a gente consolida essa reversão. Por quê? Porque ontem a presidenta foi incisiva, foi firme, falou muito bem para o parlamento, convenceu, penso que alguns senadores. E hoje nós vamos ter a fala do Zé Eduardo Cardoso, que é advogado, por 1 hora e meia. Ele nunca conseguiu falar mais do que 5 minutos, 3 minutos. É impossível desenvolver uma tese da defesa se você não tem um tempo mínimo. Então acho que hoje a gente vai ter um dia importante. E nós já acabamos de mostrar essa fala do Zé Eduardo Cardoso, que acabou ainda agora.